Boa tarde a todos. Queria agradecer muito a oportunidade. Vou aqui compartilhar aqui. Acho que eu já estou compartilhando, né? A minha tela. Abriu? Abriu. Então, obrigada pelo convite, Marcela Gutenberg. Eu vou falar sobre drogas na prática flebológica, o que temos e como uso. Então, só falando, é uma pleiade de medicamentos numerosos e todos muito semelhantes e têm ações semelhantes. E normalmente são extraídos de extratos vegetais e só poucos são sintéticos. Mas o objetivo é o mesmo, né, que é o tratamento do edema e dos sintomas associados à doença venosa crônica. Na verdade, esse é o nosso dia a dia, mas eles podem ser usados também como antiedematosos em outras patologias. E a meia é indubitavelmente melhor, né? Então, se mantém em peso, em forma, usar a meia elástica quando se tem problema é a melhor possibilidade. Poucos estudos foram realmente validados cientificamente, e uma revisão Cochrane viu que em 2005 só 44 estudos tinham sido validados. Eu escrevi, minha tese foi sobre isso, mas foi em 2008, ainda não, enfim. E fala-se muito, e se utiliza muito, o MPFF, o dobesilato de cálcio e os futosídeos, né? Eu peguei esse quadro do livro Flebologia Estética em Prática Clínica, e muito prático, e praticamente todos os flebotônicos são benzopironas, né? E então eles são subdivididos em alfa-benzopironas, que são as cumarinas. Eles não têm nada a ver com medicamento anticoagulante, né? Ele foi dado esse nome de alfa-benzopirona justamente para não atrapalhar o pessoal. As gama-benzopironas, que aí estão os flavonoides, a troxentina, o picnogenol, que tem também uma ação sobre proteção solar, as saponinas, que são as eicinas, que são castanha da Índia, que é super conhecida, e o dobesilato de cálcio, são esses os mais conhecidos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Quais são as vantagens? É que eles todos aumentam o tônus da parede e melhoram os parâmetros da microcirculação, né? A gente vai falar só um pouquinho da microcirculação no próximo slide, mas só continuando, eles reduzem a permeabilidade capilar e a viscosidade sanguínea, melhoram a pressão parcial de oxigênio, então fica tudo mais nutrido, forma menos cuff de fibrina, e eles reduzem a estase e o edema de extremidades, mas eles não são exatamente miraculosos, mas ajudam bastante. Então, só para a gente falar de parâmetro microcirculatório, para a gente entender, isso aqui é um campo microscópico, né? E a gente vê o número de capilares que existem aqui, né? Isso aqui é uma alça e não pode ter mais de uma dobra, né? Normalmente é um grampo de cabelo. E aqui a gente vê mais ou menos uma pessoa C1 normal, só com uma dobra aqui na microcirculação. Já aqui vocês veem um paciente C5, o capilar está bem aumentado, a gente vê menos capilares, a gente vê uma alça maior, e isso é resultado da hipertensão venosa causada pela doença venosa crônica ou pelo que quer que seja que esteja causando uma hipertensão venosa crônica. Como desvantagem, os flebotônicos eles só funcionam quando estão sendo tomados. Eles são caros, praticamente nenhum reduz o calibre venoso, o Ruscus reduz, porque ele atua direto
na fibra muscular, e eles não previnem o aparecimento de novas varizes. Bom, são vários as patologias que podem causar edema, esses são alguns, cardíaco, hepático, traumático, carencial a gente tem visto menos, né? Então, kwashiorkor, marasmo, kwashiorkor marasmático, a gente vê ainda pacientes com câncer que têm hipoproteinemia, mas o que nós mais vemos no consultório são as lesões causadas por doença venosa crônica, alteração linfática e lipedema, e os medicamentosos, que são principalmente por conta de medicamentos como um antihipertensivo, que é o... Acabei de esquecer, eu detesto ele, é um lodipino, né, que vai alterando a microcirculação, o subcutâneo. Então, o que a gente vai tratar, e quando eu trato entre os pacientes com doença venosa crônica, aqueles que são sintomáticos ou que têm o edema, né? E a gente quer se livrar dessa sensação de dor, peso, cansaço, cãibra, formigamento, pernas inquietas. E, normalmente, na doença venosa crônica, há uma melhora com a elevação das pernas. Então, essa é a fisiopatologia, a hipertensão venosa, que vai causar uma hipóxia tecidual. Isso vai alterar a parede tanto dos capilares, quanto das veias, quanto dos linfáticos, vai diminuir o tônus venoso, vai levar ao edema, com ingurgitação da veia e extravasamento pelos poros. E o que a gente quer é diminuir esses poros e diminuir o extravasamento de líquido. A ecografia vascular está, logicamente, muito relacionada nesse diagnóstico todo. Então, a gente tem hoje cada vez mais diagnóstico de refluxo e de tamanho de veia, que pode nos ajudar muito se aquilo é uma patologia suficiente para causar refluxo. E a pletismografia a gente usa menos, mas também é bastante capaz. Bom, falando dos flebotrópicos, o que mais é usado hoje em dia ainda é a diosmina e a hesperidina, que são substâncias recolhidas de uma laranja diferente, e ela aumenta o tônus venoso, como todos eles, diminui a distensibilidade da veia, diminui a estase, e ela aumenta o número também de linfáticos funcionais, e com isso ela diminui bastante o edema. E a hesperidina, que é um substrato da própria gama-benzopirona, ela reforça essa ação. O picnogenol faz uma proteção contra radicais livres, aumenta também a resistência vascular e diminui a permeabilidade do vaso, mas ele pode causar doença hepática. Então, a gente tem que controlar, de vez em quando, a TGO e TGP, a função hepática. Castanha da Índia, desses, é um dos mais baratos. Ela também aumenta o tônus venoso, diminui a fragilidade capilar e ela é uma das nossas opções. Venalote é um dos que pode ser usado, inclusive, durante a gravidez, sem risco, e ele atua não só nas veias, como nos linfáticos, e ele estimula um efeito proteolítico, né, dos macrófagos, e há uma mais rápida remissão do processo inflamatório, que é o que a gente deseja. Desculpa aqui. Esse aqui é o Ruscus, ele não é tão conhecido, ele é mais usado na França, ele aumenta também o tônus venoso, ele tem uma ação antiedema e ele atua, tem um bloqueio alfa-adrenérgico, ele faz uma vasoconstricção e ele atua direto sobre a camada muscular, então há uma redução não só do diâmetro da veia, como também da microcirculação, e isso foi comprovado
através de alguns estudos que nós na UERJ fizemos, junto com o Biovasc. Eu tenho a impressão que eu pulei algum, mas, de qualquer maneira, era isso que eu tinha para falar, e eu agradeço a atenção de todos e deixo o resto do tempo para a gente poder discutir a respeito desses medicamentos. Obrigada. Queria agradecer a doutora Carmen pela excelente palestra e pelo cumprimento do tempo. Queria chamar agora o nosso querido colega Dr. Luiz Gustavo Barroso, que é da Bahia. Ele vai falar sobre laser transdérmico como tratamento de primeira escolha, o CLACS, quando eu indico. Então, Dr. Luiz Gustavo, pode começar a sua aula. Está sem áudio. Obrigado, Marcelinha. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado, Gutenberg, também pelo convite. Tá? Vou abrir aqui. Tá me vendo? Aqui, isso aqui. Ah, tá. Agora, pronto. Que eu tirei, o negócio foi para cima do reproduzir. Vê a tela agora? Perfeitamente? Perfeito, doutor. Pode iniciar. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Peraí. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer para mim estar aqui. A minha missão aqui hoje é falar um pouco de laser transdérmico e o CLACS como primeira escolha, trazer um pouco da minha experiência quando eu indico. Bom, tenho um conflito de interesse para essa apresentação. Bom, gente, na última década, o laser transdérmico de pulso longo, Nd:YAG 1064, se consolidou como a principal opção para o tratamento das varizes, especialmente das veias reticulares, das venulectasias e das telangiectasias. Se mostrou superior aos outros lasers por conta da maior penetração que ele possibilita, a utilização de vasos maiores e mais profundo, e também ideal para pacientes com fototipos mais elevados. Tá, existem muitos trabalhos na literatura que falam sobre isso, mas muitos deles também chamam a atenção para a questão da dor, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, esse algoritmo de 2013 é quase uma bíblia para quem faz todo dia laser transdérmico. Ele é baseado nos 3 parâmetros mais importantes, que é tempo de pulso, o número do spot size e a fluência, né? Muitos trabalhos utilizam esses dados nos seus resultados, mas muitos deles, quando a gente vai ver assim na parte das discussões, falam sempre sobre associações, que o melhor caminho são as associações. E é nesse sentido, né, nessa associação, mais especificamente no sinergismo, que o CLACS se encaixa, né? É um acrônimo, a palavra CLACS significa criolaser, criosclero, de sclerotherapy em inglês. Todo mundo sabe que foi criada pelo Dr. Kazumiaki, que criou esse neologismo, mas desde a tese de doutorado dele, ele mudou o mindset dele para a associação de laser com escleroterapia química, que já era a ideia do Dr. Hiroshi Miyake. Ele também ajudou bastante no desenvolvimento da realidade aumentada. Publicou em 2008 esse trabalho que mostra que realmente é efetivo, o paciente tem uma satisfação bem significativa. E no ano passado, esse artigo, publicado também pelo grupo do Kazu, definiu a sequência da técnica, que é mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, qual que é a sequência do CLACS? Em primeiro, fotodocumentação imprescindível, né? Esse artigo do Fabrício fala sobre isso, né? A exposição de fotos do pré e pós muda totalmente o nível de satisfação do paciente. Isso para dirimir
o princípio da similaridade subjetiva, não existe outro elemento objetivo para dirimir essa situação, que significa quando o paciente acha que não está melhor, mas realmente está. Esse foi um paciente meu, um caso real, o paciente voltou com 2 anos, dizendo assim, doutor, eu acho que não valeu a pena o tratamento, etc. E a gente provou para ele que realmente tinha valido a pena. O segundo passo, né, fundamental, no meu caso eu faço o inverso, primeiro eu faço tração, depois eu faço fotodocumentação, mas isso é o que a sequência da técnica determina. Avaliação com ultrassom vascular, fundamental, né, para afastar refluxo de troncular, axial e de perfurantes que possam estar conectados a vias reticulares nutrícias. A mensuração de via reticular é essencial, tá? Sendo que a técnica, o autor, o criador da técnica advoga a realização de veias até 1,5 milímetro, mas na nossa experiência, veias até 2 milímetros responde bem, que não é o caso dessa paciente, é um caso real aí. O paciente veio para tratar essa telangiectasia, quando eu coloquei o Doppler, a gente viu que ele tinha varizes subdérmicas conectadas a um refluxo de safena que precisava ser corrigido. Na sequência, o crio-laser, que é ligado, na sequência da técnica, a utilização do laser, do laser em associação com a crioescleroterapia, guiado ou não por realidade aumentada. O que se deseja nessa etapa é a injúria térmica endotelial, né, o edema da média, para que possa haver uma condição para a entrada do esclerosante. Esse é o princípio da técnica, o sinergismo é isso aí. Essa é uma foto minha real que mostra que como há a gente observa aqui já uma contratilidade da veia, a gente já preparou a veia para a próxima etapa, que é a crioescleroterapia, tá? Que se baseia na injeção de glicose, o CLACS clássico é com injeção de glicose, múltiplas punções, pouca quantidade em cada punção, e na descrição da técnica, o Kazuo colocou a lupa de magnificação. A lupa de magnificação faz muita diferença realmente. Com ela a gente pode ver detalhes, isso minimiza muito efeito adverso. A realidade aumentada também ajuda bastante para punção de veia. A gente nota ali é importante o posicionamento da agulha, né, que a gente segue a sombra da agulha para poder funcionar diretamente a veia. Então a pergunta, né, como escolher, por que o CLACS como primeira escolha, né? Esse algoritmo que eu uso do pessoal do Fogas da Madrugada, sempre muito inteligentes, eu mostro ao paciente, porque primeiro entender a demanda do paciente e assim, o que é que vai ser tratado, né? Tem alguma veia reticular embaixo, tem uma veia que está alimentando esse vaso, qual a profundidade dessa veia, qual o tamanho dessa veia? Tudo isso são perguntas que a gente se faz e as indicações do CLACS vem responder isso aí. Esse artigo do ano passado, publicado desse ano, com o Janesini e o Willi, mostra que a melhor indicação são veias reticulares de telangiectasias até 1,5 milímetro, com profundidades até 2 milímetros da pele, e a possibilidade de ser realizado em diversos fototipos. Bom, trazendo um pouco da nossa experiência, né, na nossa rotina, a gente faz CLACS já há quase 10 anos, né, então a primeira coisa que a gente faz é entendimento da demanda do paciente, o que o paciente está fazendo ali, ajustar a expectativa, a entrega de resultado, Doppler, claro, antes de qualquer coisa, né, a gente fala sobre plano de tratamento, a gente tem 15 tamanhos de sessão, então a gente determina o tamanho de cada sessão, inclusive precificação, termo de consentimento assinado, a fotografia de tudo que vai ser tratado, abordagens amplas, né, se possível todas as áreas. Em cada sessão a gente raramente faz sessão curta de CLACS. O CLACS é uma técnica que uma das vantagens é essa possibilidade de fazer sessões longas. Atenção constante à dor do paciente, né, se necessário, além do crio, usar a Nox, fotografar tudo, sempre no final, as áreas tratadas com curativos é muito importante fotografar para a gente ver o que realmente foi feito. E revisamos a cada 30 dias. O meu intervalo, o meu gap de intervalo para o CLACS é de 30 dias. Em alguns casos a gente chama o paciente com 15 dias. Falando um pouco sobre dor, como isso é uma coisa importante, né, é uma coisa que eu confesso que me incomodava e que, graças a Deus, mudou nos últimos meses, né? Esse estudo do pessoal
daqui de São Paulo, um estudo muito bacana, que mostra que, apesar de haver um clareamento das áreas tratadas na comparação de laser transdérmico vezes escleroterapia, apesar do laser ser superior na taxa de clareamento, os pacientes ficaram mais satisfeitos com a escleroterapia, por conta da insatisfação com a dor. Então, o laser realmente, quem faz laser sabe que laser dói, né? Então, esse artigo não indexado, né, muito interessante, fala sobre o sedativo ideal na flebologia, que seria o uso do óxido nitroso, né, que é essa experiência que a gente está tendo ultimamente, né, por ter ação rápida, boa efetividade terapêutica, uma larga margem de segurança, não interage com outras drogas, rápida recuperação, não tem ressaca e assim, dispensa em muitas situações a presença de anestesistas. Vou mostrar alguns casos aqui, face, claro, super indicado, só que sem a parte da escleroterapia, claro, propriamente dito, né, esse paciente tem uma melhora boa com uma sessão, mas eu geralmente falo, assim, que o paciente pode necessitar de até 5 sessões. Essa outra veia de face maior, bem mais difícil aí o resultado, né, atenção para as veias de face que tem paredes finas, tem uma pressão menor, né, o contato íntimo com cartilagem e osso. Importante também com a idade que a diminuição do colágeno provoca o devassamento da pele, né, tem que ter bastante cuidado realmente. Um caso aqui da esquerda que foi uma opção ruim de ter feito Clax, o paciente com 90 dias ainda tem esse charutinho aí, né, a gente aprende muito com fotodocumentação, e aprende assim que em algumas situações o melhor é associar a flebectomia, como a gente fez no caso da direita aqui, que teve um resultado bem melhor. Variação de parâmetro, importante. Na esquerda a gente conseguiu fechar essa reticular e tinha uma telangiectasia de uma cor totalmente diferente da veia das telangiectasias da direita, então a gente ajusta parâmetro e aborda tanto para a telangiectasia quanto para as veias reticulares. Pacientes com fototipos mais elevados, né, muito comum aqui na Bahia. Nesse caso, a gente tem muito cuidado em relação à fluência, diminuir a fluência, aumentar o tempo de pulso quando necessário, tá? E usar sempre spot size maiores, né, para se afastar da melanina, né? Ainda assim, em muitos casos, como esse da direita aí, a gente tem hipercromia, tá? O paciente fez, inclusive, uma hipocromia com 30 dias, a gente conseguiu resolver com um imunomodulador, o Tafic, mas com 90 dias ainda tinha hipercromia, então isso tem que ficar bem claro. Essa é uma outra paciente, essa é a sequência de fotos que eu realizo, tá? Foi uma paciente que voltou insatisfeita, assim, ela pediu, inclusive, para voltar antes, com 21 dias, o gap da gente é de 30 dias, mas ela voltou e a gente mostrou para ela que o Clax dá esse borramento mesmo, tá? A gente mostrou para ela que, apesar de ter o borramento, dá a impressão assim, que tá borrado, houve uma melhora significativa. Tá? Então, fotografar sempre, muito importante. Então, a gente conseguiu mostrar para ela que estava valendo a pena. O que a gente fez uma outra sessão grande também, e tá aí as fotos na sequência das 4 fotos como são importantes. PES realmente o resultado bem empolga bastante, principalmente depois do Anox, que permitiu a gente fazer isso com mais tranquilidade. Esse foi um caso que eu discuti com alguns amigos de grande renome aqui do país, feras realmente, cada um deu uma opinião, faria espuma, outro faria flebectomia, e eu acabei optando por fazer Clax nessa paciente. Tá? Um resultado bacana com 60 dias, mas com 15 dias ela estava assim, incomodada com dor, então a gente drenou e etc. É claro, a gente sabe que pode chegar aqui, mas isso aqui precisa ficar bem claro que pode acontecer. Isso não é a regra, eu acho que é a exceção, ter resultado com 30 dias, eu sempre falo isso para o paciente, esperar resultados até fazer um planejamento para 90 dias. Bom, finalizando, gente, o que eu acho? Escolher paciente, tá? Ajustar a expectativa sempre para resultado, tá? O entendimento que o Clax é uma técnica que demanda mais tempo realmente do cirurgião, demanda mais tempo, inclusive, do paciente que vai se dedicar ao tratamento, tá? Mas com isso a gente pode colher a possibilidade de fazer de menos vinda do paciente. E, claro, fotografar sempre, né? Com certeza. Muito obrigado, de coração, à disposição para
o debate. Obrigada, doutor Gustavo. Vamos chamar agora o doutor Charles Esteves, que é lá de Goiânia, para falar sobre laser endovenoso, a evolução da técnica Hedgehog. Pode começar a aula, doutor Charles. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcela, Getúlio, Gutenberg, pelo honroso convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. E também agradecer a plateia, né, nossa plateia virtual, que são mais de 1.000 pessoas que estão vendo essa palestra no momento. Então vamos lá. Já estão vendo a minha tela? Tranquilos? Isso. Então, vou falar com vocês sobre o laser endovenoso, a evolução da técnica Hedgehog, que é a técnica porco-espinho, né? Não tem como de interesse. Então, tudo começou lá com o meu grande amigo Carlos Bonet Salá, de Palma de Maiorca, em 99, 2000, 2001, com o seu trabalho de tratar a safena com laser diodo 810, né? E o laser endovenoso foi crescendo, se consolidando como técnica eficiente, efetiva, tanto que os guidelines, desde 2012, já colocam, por exemplo, tratar a safena magna e parva com grau de recomendação 1A. A safena acessória, a parte intrafacial 1B, junto com a Giacomini, e outras veias superficiais, que é o caso da nossa aula, também perfurantes, como grau 1C de recomendação, tá? Mas então eu pergunto, se eu posso tratar a safena e é muito eficiente, por que não tratar as tributárias também? Não é isso? Com laser. Então isso não é novidade, não é invenção nossa, certo? Por exemplo, esse coreano, o Hyun Ko, já em 2009, essa é uma foto do artigo dele que eu capturei, ele tratava as tributárias já com laser, usava fibra Bertip. O que ele percebeu? Ele percebeu que a equimose foi complicação mais frequente, ele teve parestesia 21%, eu achei muito, muito alto, e teve também queimaduras. E ele disse que as perfurantes não tratadas foram responsáveis pelas reoperações, né? E outros autores também, como por exemplo, Myers, né, de 2013, e o chinês, o Park, também fizeram trabalhos com as tributárias de laser endovenoso. Foi um sucesso interessante, porém, a grande dificuldade deles foi cateterizar e funcionar as varizes, porque eles queriam passar fio guia, introdutor, então aquelas vias tortuosas, isso é pouco viável, então ele limitou muito a pegar todas as veias doentes do paciente, tá? Então, um pouquinho da nossa história, esse aqui é um vídeo histórico. Meu primeiro paciente que eu tratei no final de 2011 para 2012, com laser endovenoso, eu fazia, era com hack, ou peridural, que eu fazia, a fibra Bertip, eu usava o gel com 16, e o laser 980, que o cromorfo é hemoglobina. E vocês verem que eu já aprendi a fazer já a compressão, né, das veias para não deixar o laser queimar a pele. Não tinha tumescência e o lead é de 20 joules com energia de 2 watts no aparelho. O que eu aprendi com essa técnica naquela época? Eu aprendi o seguinte, que as tributárias, que têm parede mais fina, não precisam de energia alta para se fechar, não precisa, como a safena, por exemplo. Mas precisa de muita habilidade com ultrassom, que você funciona toda essa rede de veias, as complicações são muito baixas de complicações e os resultados são duradouros, tá? E essa primeira nossa experiência, nós levamos para o Congresso Brasileiro de Vascular do Rio de Janeiro e fomos escolhidos, foi o melhor trabalho do Congresso, um motivo de muito orgulho para a gente aqui, do nosso serviço, né? E também, nós passamos a extrapolar a indicação da técnica do laser endovenoso intratributário para tratar as veias da região frontal, né? Então, acho que eu levei esse trabalho lá no American College of Phlebology, em 2015, já mostrando minha experiência em tratar essas veias da região frontal com laser endovenoso. Então, por que vem a palavra Hedgehog? Então, Hedgehog quer dizer porco-espinho. E quem criou esse termo foi o Barry Price, lá do grupo do Mark White, de Londres, que ele estava tratando essas recidivas de crossa, aquelas neovascularizações inguinais, tentando transfixar essas veias com gelco. E é o que ele fazia as punções, e vocês veem que vai funcionando para um lado, funcionando para o outro, e dá um aspecto de porco-espinho, aquelas agulhas funcionadas nas várias direções. E nós passamos, a gente foi evoluindo, foi amadurecendo a técnica, foi aprimorando, e em 2018 para cá, a gente mudou o nosso protocolo, que é de protocolo master de procedimento, que a gente faz um mapeamento com duplo colorido detalhado, a gente marca as varizes, já pensando na direção das punções, muito importante. A anestesia, que era perdural, o hack, passou a ser local tumescente, quase sempre com sedação, tá? Feita na própria clínica, e o paciente vai de alta imediata, sem internação, sem repouso, sem nada.
Eu começo a técnica com o paciente proclive para facilitar a punção dessas tributárias, faço botões anestésicos para punção das tributárias e perfurantes, vou puncionando um por um, já pego a safena, já passo um introdutor da safena, um 6 frente, já lavo aquela safena, deixo ela garantida, às vezes você faz a tumescência, e a safena entra em espasmos e não consegue funcionar a safena. Eu deixo a safena já garantida, e vou fazendo as punções das tributárias, tá? E a tumescência fiz com bomba irrigador e a solução é vasoconstritora anestésica, né? A fibra que eu uso é 400 micras, a energia já aumentou, porque eu tenho mais segurança com minha proteção, com a tumescência, 3 a 5 watts, então o lead é de 30 a 50 joules por centímetro, com a retração da fibra de 1 milímetro por segundo, tá? Esse nosso protocolo é feito no nosso curso já, no curso Master, desde 2018, e eu vou sentindo a ação do laser comprimindo a pele, para não deixar a fibra toque a pele por baixo, nem que a pele sofra aquecimento, tá? No final, depois das tributárias, eu vou tratar a safena. Então, esse aqui é um caso do curso, só para ilustrar as veias bem calibrosas. Aqui é o seguinte, eu coloquei 2 setinhas aqui, olha, pra vocês verem que às vezes a veia é tão calibrosa que precisa de 2 gelcos para você pegar a veia por completo. Então, aqui eu tenho 2 punções aqui eu punciono para cá, punciono de anterior para posterior. Então, você está puncionando de acordo com para pegar todas as veias doentes, tá? Aqui uma dica master para vocês que quer começar a fazer a técnica. Se a veia é mais ou menos reta, num calibre não tão grande, você pode passar só um gelco que resolve. Se ela é mais calibrosa, você tem que passar 2 gelcos para pegar toda a área da veia, isso é muito importante. Quando a veia é toda tortuosa como essa aqui, você pode ter essa imagem aqui no transversal, que vê essas bolinhas, e transfixar essas veias, que também dá um efeito bacana. Por quê? Porque o laser, a afinidade dele é pela água, tá? Que tem aqui dentro da veia. E no subcutâneo tem pouca água, esse laser não vai queimar o subcutâneo. Então aqui é a imagem típica do procedimento, desse que é um caso do curso. E aqui é que chama atenção, que nessas veias aqui, ó, aqui tem 2 gelcos, aqui tem 2 gelcos, tá vendo? Porque a veia é muito calibrosa, uma veia realmente de grosso calibre. A tumescência eu posso fazer guiada por ultrassom, eu uso a bomba injetora para fazer a tumescência, certo? Mas com experiência, você começa já a fazer a punção, você sente o catéter, você funciona e vai fazendo a punção já direto. Eu não preciso ficar perdendo tempo toda vez com ultrassom. Você vai fazendo a punção, o paciente está sedada, tá? E a fototermólise, eu também vou fazendo guiado por ultrassom. Tá? Você tem que perceber que a sua energia está sendo eficiente, eficaz. E você vê o sinal que chama de sinal da pérola, que é a veia colabando, né? Que é o calor destruindo a veia. Mas com experiência, já são mais de 10 anos de experiência, que eu posso dizer para vocês, eu já sei que a minha energia está sendo suficiente, eu vou com o meu dedo sentindo a ação do laser, tá? Não deixando esquentar a pele, e vou sentindo a crepitação da veia por baixo do meu dedo, que é uma forma muito eficiente de ter um resultado bem bacana, tá? Então aqui um caso que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, pacientes obesas, com varizes recidivadas, como esse caso que a gente fez, era uma recidiva de coto, de safena, uma safena acessória anterior bem calibrosa e varicose, então um paciente difícil de uma cirurgia aberta, né? Então é um caso, uma ótima indicação da técnica Hedgehog. Um outro caso, a safena acessória anterior bem calibrosa também. Uma perfurante incomum, que é uma perfurante tibial anterior, aneurismática, né? Eu fiz tudo com punção direta, sem flebectomia, 0, resultado com 30 dias. Aqui é uma marca da escleroterapia. Aqui é um perfurante lateral de coxo, então você pode fechar perfurante, fechar as tributárias, tá? O resultado dela aqui com 10 meses, então é bem satisfatório, não tem cicatriz, não tem marca. E dificilmente o laser mancha, que a espuma mancha muito. O laser não mancha, né? Aqui é caso do curso, vocês viram. O resultado aqui com 30 dias, olha só. É muito bom o resultado, a pigmentação praticamente inexistente. Aqui um outro caso do curso também, que a gente fez com os alunos, tá? Nesse caso, tratamos a safena acessória anterior, nós conservamos a safena magna dele. Aqui é um resultado imediato, com 30 dias, aqui com 90 dias. Olha que resposta interessante, maravilhosa. Paciente sem repouso, sem nada, né? E tem um estudo nosso, retrospectivo, de 2018 a 2020. Foram 108 pacientes, 130 menos, a maioria dos pacientes sexo feminino, a idade média de 52 anos. Quase todos os casos são C3 e C4. A gente faz ultrassom de todos os pacientes, faz fotografia e marcação no dia do procedimento. Essa aqui é a forma da anestesia que a gente usa, quem quiser depois dar uma olhadinha. A anestesia com sedação, sem sedação, foi só em 4 pacientes, e no curso Master teve 4 pacientes que foram feitos com peridural.
Por 226 tributários, a maioria dela é tributária posterior da perna, a coisa anterior, perfurância também é muito comum, e das veias tronculares tratadas, essa vena magra é mais frequente. E resultados, em 30 dias, olha só, a oclusão da fena primária e perfurante foi 100%, e as tributárias foram 92%. Por que não é 100%? Porque essas veias são muito tortuosas, às vezes tem que complementar com espuma. Então, em 12 casos, a gente fez espuma 1% com 30 dias, em 15 casos, 13%, e teve que fazer drenagem de algum trombo retido no pós-operatório. Mas, de fato, é que em 90 dias, todos os casos estavam com as veias tratadas ocluídas, né? De complicações, foram equimose 100%, veias endurecidas que tiveram de drenar, foram 13%, não tive, sem queimadura de pele, não teve retração de pele, não teve pigmentação, nem lesão de nervo. Então, com isso, eu posso concluir o seguinte, que é uma técnica que requer muita habilidade com ultrassom, isso é fundamental, você está bem treinado com ultrassom, a taxa de oclusão a curto e médio prazo é excelente, a recuperação é rápida, sem afastamento das atividades habituais. Então, a técnica Red Hog é uma ótima opção para pacientes com CEAPs mais avançados, obesos, varizes recidivadas, também muito útil, muito bacana o resultado em varizes C3. Então, com isso, nós temos segurança para extrapolar a indicação do laser para outras territórios, como o pé, por exemplo, a mão, e também fazer aquelas veias frontais. Então, nós fomos pioneiros no Brasil, a gente inventou essa técnica, e hoje nós temos de primeira mão falar com vocês que a técnica está patenteada. Nós patenteamos a técnica em Londres, com o professor Mark Whiteley, em abril de 2021, em abril de 2020, e vai ser o nosso artigo agora da ablação térmica das veias da região frontal, com laser endovenoso, aqui o trabalho meu, do Robert e do Dr. Mark Whiteley. Então, esses são os meus contatos. Aqui está o meu site, o site do curso Master em Flebo Estética. Quem quiser, pode me mandar um direct no meu Instagram e aqui meu WhatsApp. Então, é isso aí, um grande abraço para você, obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Charles, pela excelente aula, muito boa, obrigado por manter o tempo. Queria convidar agora o Dr. Carlos Alberto Rover, que é do Paraná, para a sua aula, que vai ser sobre o tratamento de varizes ciáticas com espuma ecoguiada. Pode começar a sua aula, Dr. Rover. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite a Marcelo Getúlio Gutenberg, parabenizar os colegas pelas aulas, excelentes aulas, e parabenizar todos os colegas do Brasil inteiro que estão aqui ligados nesse primeiro encontro digital de angiologia e cirurgia vascular. Então, vamos falar sobre o tratamento de varizes ciáticas com espuma ecoguiada. Durante o período da vida embrionária, a veia ciática é a principal coletora do membro inferior. Essas varizes eram inicialmente reconhecidas pela flebografia, usualmente não são reconhecidas e podem igualmente não ser visíveis na superfície do membro. Então, às vezes é difícil de fazer esse diagnóstico, porque tem poucas varizes visíveis. E as varizes do nervo ciático não são uma forma frequente de veias varicosas. São mais facilmente avaliadas pelo ecodoppler. De acordo com o Dr. Kennedy, as varizes do nervo ciático se caracterizam pela presença de varizes dentro da bainha do nervo, e é aconselhável que se faça uma exploração sistemática, essa é uma recomendação dele nesse artigo maravilhoso que escreveu, é aconselhável que se faça uma exploração sistemática com o color Doppler do lado superior e lateral ao longo do losango, na região em que o nervo ciático se divide nos nervos tibial e fibular, seguindo pela face lateral da perna por onde passa o nervo tibial fibular. Essa rara persistência ela pode ser classificada em 3 variações, como completa, proximal superior, distal inferior. Na persistência da veia ciática completa, origina-se na região da veia poplítea, finalizando na veia ilíaca interna e percorrendo todo o percurso da coxa até a nádega. Quando proximal superior, inicia-se na parte mais alta da coxa e acaba na pelve, envolvendo apenas a porção proximal da coxa e nádega. E se distal inferior, encontra-se na porção inferior medial da coxa. Tratamentos ao longo, de acordo com Labropoulos, os tratamentos ao longo da veia ciática têm sido recomendados sempre que sintomáticos. Para veias menores que 3 milímetros, recomenda-se a escleroterapia, e pode ser realizado ligadura de veias das veias mais calibrosas.
Lembrando que as ligaduras são sempre um risco de lesão nervosa. Independente da modalidade do tratamento, cirurgia ou escleroterapia, os índices de complicações são baixos quando as intervenções são guiadas pela ultrassonografia. O refluxo é mais comumente encontrado ao longo do trajeto do nervo ciático e dos seus ramos. O nervo ciático pode ser encontrado abaixo do músculo bíceps femoral na coxa, distal com veias varicosas no seu interior. Veias varicosas na região posterolateral da coxa, distal e perna, são sugestivas de varizes ciáticas. Em menos de 10% dos pacientes com doença venosa crônica, o refluxo é encontrado em veias não safênicas. E no trabalho do Gianesini, ele encontrou, avaliando 480 pacientes, uma incidência de 4%. Os artigos na área, de acordo com esse artigo do Risse, os artigos na área da flebologia raramente relatam essas estruturas e os métodos para exame do sistema venoso dos membros inferiores usualmente não mencionam a avaliação do nervo ciático, seus ramos, aí chamando a importância da gente criar uma rotina de avaliar esse nervo. Então, essas varizes ao longo do nervo. Então, nós temos o nervo ciático, o nervo fibular comum, e essas varizes são laterais à veia safena. Geralmente são subfaciais, e vão na parte inferior da coxa, eles vão penetrando mais profundamente até atingir o nervo. No escaneamento longitudinal, o nervo é superficial à veia poplite e exibe suas fibras com linhas paralelas mais ecogênicas. Então, há muitos anos eu venho avaliando esse paralelismo dessas fibras em pacientes normais. Quando a gente se depara com um paciente com varize ciática, isso fica muito claro de ser percebido. Então, aqui a gente vê mais na parte superior média da coxa, o nervo. Uma manobra adicional que facilita a identificação do nervo ciático é passar o probe para cima e para baixo, na região da fossa poplite, em curtas distâncias durante o escaneamento transverso. Os músculos e os outros tecidos moles aparecem fora de foco e mudam rapidamente seu aspecto, enquanto a aparência constante do nervo torna essa estrutura mais óbvia, ela não modifica com as manobras. Note aqui, e aqui a veia poplítea com o nervo ciático acima dela. E aqui a divisão no nervo fibular e no nervo tibial, mais distalmente. O nervo tem ecogenicidade variável em diferentes sujeitos, e nos casos em que a veia safena parva está incompetente e dilatada, o nervo pode ser comprimido. Então ele aparece com essa compressãozinha. E aqui está o nervo, aqui a safena e aqui a poplite. As varizes elas são laterais à safena, né? E geralmente subfaciais na perna. Aqui temos o corte longitudinal e aqui transversal. Aqui apresentando o refluxo, geralmente elas têm um tempo de refluxo maior, 2 a 3 segundos. Fabropoulos encontrou uma média de 2,2 segundos. E, geralmente, no modo B, a gente vê veias pequenas, espiraladas dentro do nervo, e com o refluxo de 2 a 3 segundos, com baixa velocidade. A flebectomia das varizes superficiais podem lesar fibras sensoriais safeno-fibular. A abordagem cirúrgica deve ser evitada pelo grande risco de lesionar estruturas nervosas, e as veias subfaciais intramusculares podem ser tratadas facilmente por escleroterapia, usando-se baixas concentrações de esclerosantes para evitar uma reação inflamatória do nervo. O diagnóstico das varizes ciáticas não requerem angiotomografia, pois podem ser facilmente alcançados pelo ecodoppler. Algumas veias varicosas podem estar conectadas com a veia safena, e às vezes descompensando a veia safena parva. Varizes do nervo ciático são raras, são muito claras a ultrassonografia, e quando as conhecemos, ela torna-se facilmente reconhecidas, né? Então elas são muito visíveis, mas geralmente nunca procuradas. Dor do tipo ciatalgia faz parte da clínica, e a dor pode ser reproduzida pela compressão com o dedo na região poplítea lateral, que é um sinal patognomônico. Então, fazendo uma compressão na parte lateral, você simula uma ciatalgia. Gianesini tratou seus pacientes com STS, na proporção de 1 a 4.
mostrando que o método é seguro e eficaz com a espuma. Então, vou mostrar aqui 4 casos tratados aqui em Cascavel. O primeiro caso, o paciente com mais de 10 anos, atrofia muscular, ausência de varizes visíveis, dor ciática típica, mancha hipercrômica. Então, aparecia essa mancha, uma atrofia devido à dor, né? E a gente vê varizes bem calibrosas, e aqui já entrando no nervo. Tá? Aqui no corte longitudinal. Aqui já a paciente numa posição de tratamento, tá? Faço essas funções. Dois acessos, caso a gente perca um acesso no momento da manipulação, da injeção da espuma. Né? E agora lá. Aqui já mostrando no vídeo da direita, a espuminha entrando lá, sem problema, e depois com o próbio a gente faz uma manobra nessa direção para levar a espuma para cima. Tá? Então, o tratamento de todos os pacientes foi realizado com polidocanol na diluição para 4, foram 10 ml de volume. Esse aqui já temos um outro caso. Tá? Em 2 casos, os pacientes apresentavam mancha hipercrômica, uma era mancha completa e outra era essas manchas na perna e coxa. Tá? Esse foi o primeiro caso realizado. Então, a poplite está aqui, varizes muito calibrosas, mesmo com o paciente deitado. Se olha que o tempo de refluxo é grande, mesmo com o paciente deitado. Lembrando que a avaliação sempre é feita com o paciente em pé. E a punção sempre longe do nervo. Então, as veias subdérmicas, subfaciais, eu funciono longe e tenho sempre 2 acessos. E notem aqui que a poplítea não tem nenhuma nada de espuma, a espuma está toda aqui em cima do nervo, próximo à poplítea. Aqui ficando mais claro. Esse paciente foi tratado em novembro de 2016. Os 3 casos em novembro, então agora mês que vem é mês de novembro, pode ter varize ciática. Nós temos que procurá-las, né? Aqui temos uma persistência da veia ciática, neste caso ela não penetra no interior das fibras, né? Ela conserva as fibras, está ao longo do nervo, né? O paciente também com muita dor, mesma proporção, 10 ml de tratamento. E aqui notem, junto ao nervo, na seta, logo após a injeção, a espuma já levando a um espasmo completo da persistência da veia. Né? E o caso 4, dor há 4 anos, com piora no último ano, tratada esse ano. Nota que praticamente não existe varizes visíveis, apenas algumas microvarizes. Então é muito importante a anamnese, e a gente também olhando, é tão importante a anamnese praticamente você não vê varizes, o tratamento. Algumas microvarizes. E aqui, eu usei o garrote para facilitar, em função de ser uma veia de 2 milímetros, para facilitar a punção. E depois eu vou empurrando a espuminha para cima em direção à coxa e raiz da coxa. Então, todos os pacientes tiveram alívio dos sintomas, eles necessitaram poucas drenagens, e eu só realizo drenagem nesses casos na presença de dor, e um paciente apresentou uma mancha hipercrômica, mas era fototipo 4. Conclusão, o tratamento das varizes do nervo ciático, com microespuma de polidocanol, guiado pela ultrassonografia, é seguro, eficaz, muito gratificante, porque muda completamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. Meu muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Aqui fica o meu WhatsApp e o meu Instagram. Qualquer dúvida, estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Dr. Hover, pela excelente aula, também dentro do tempo. Queria agradecer a todos os palestrantes pelas ótimas aulas
e convidar agora o Dr. Cristiano Carneiro, da Cruz Barbosa, que é de Campina Grande, Paraíba, para fazer suas considerações sobre as palestras. Pode começar, Dr. Cristiano. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, Marcela, em seu nome e de Gutenberg, e parabenizar o nível das apresentações até agora, está muito bom. Né? E sobre as aulas agora, o que a gente vê é que cada vez mais o avanço das técnicas, tanto diagnósticas como terapêuticas, vai afastando um pouquinho os pacientes das flebectomias, né? Não sei se vai chegar ao ponto um dia de não se fazer mais flebectomia, né? Então, assim, duas perguntas aqui em relação à aula da doutora Carmen e de Rover, né? Se, no caso da espuma nas varizes ciáticas, provavelmente ela causa algum grau de neurite. Então, como é que ele conduz esse grau de neurite? E para a doutora Carmen, sobre o picnogenol, o que é que ela acha assim o picnogenol? Ele é vendido muito como atuante nas manchas hipercrômicas, né, que a gente vê muito em escleroterapias, né? Eu queria saber a opinião dela em relação a isso, se realmente funciona, qual seria o tempo e a rapidez desse tratamento. Para quem que é a primeira pergunta? Para mim ou para a doutora? Pode ser. Pode ser para mim. Então, com relação à neurite, obrigado pela pergunta. Com relação à neurite, eu não tive nenhum caso de neurite, muito provavelmente por usar uma baixa concentração, né, e usar um volume que eu considero ideal. Né? Então, como que eu avalio que 10 ml é ideal? Eu faço 5, e se houver refluxo ainda, lembrando da neutralização do sangue, pela espuma, eu injeto mais 5 ml. Então, assim, todos os casos que eu fiz, nenhum teve neurite. Eles tiveram dor na semana seguinte, em 2 casos, mas após a drenagem, dor pela microbolha, porque eu uso o ar ambiente, provavelmente pelo nitrogênio. Após a drenagem, eles já tiveram alívio imediato. Tá? Então, assim, pacientes com dor, com muito sofrimento. Então, é muito gratificante tratar. Eu recomendo que todos façam o diagnóstico e coloquem de rotina no seu exame normal, usual, corriqueiro de varizes, sempre olhar o nervo ciático. A gente não gasta mais do que 10 segundos para ver o nervo. Certo? Respondi? E caso tenha neurite, neurite você pode tratar com corticoide, pode usar um laser anti-inflamatório, porque o laser penetra bastante naquela região, né, de baixa potência. Então seria uma sugestão caso você venha a ter, tá? Que é o que a gente usa às vezes quando faz um red hog, tem uma pequena neurite às vezes, em algumas vezes do pé. Tá? Ok. Doutora Carmen? Seu áudio, doutora. Seu áudio. Oi. Então, obrigada pela pergunta, Cristiano. Eu acho que, nesses casos de neurite, desculpa aqui me intrometer, mas talvez o citoneurin, esses regeneradores do nervo, talvez possam ser úteis, apesar de eu também nunca ter tido alteração por tratamento das varizes do nervo ciático. O legal da gente ir sem furar, sem lesar o nervo, seja uma boa coisa do procedimento ecoguiado. E pelo que eu vi, não há uma inflamação por fora da veia, só dentro do endotélio e que destrói, que são substâncias detergentes, né? Mas o citoneurin, para qualquer dessas pessoas que estejam com alteração de nervo, talvez possam ser úteis. Quanto à minha pergunta, picnogenol, a gente tem uma resposta boa para a dor. As pacientes referem uma melhora incrível com o picnogenol. Nós estamos tendo umas pesquisas que foram interrompidas por causa da pandemia com o picnogenol, e elas referem uma melhora muito grande. Agora, eu pessoalmente não vi
alteração de pigmentação ainda. Pode ser que tenha, não foi nada ainda claramente visível, mas vamos ver daqui a pouco, porque várias das pacientes não voltaram por conta dessa pandemia. Obrigada pela pergunta, Cristiano. Obrigada pelas respostas aos nossos palestrantes. Queria chamar agora a doutora Liana Berúcia Freire de Oliveira, que é aqui do Rio Grande do Norte. Queria pedir que ela pudesse fazer as considerações dela sobre as aulas. Pode começar, doutora Liana. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Uma honra estar participando dessa mesa com tantos grandes nomes nacionais da vascular. E minha primeira pergunta vai para a doutora Carmen, que ela falou muito bem dos flebotônicos, mas eu queria saber se para ela é uma opção associar esses flebotônicos, se tem alguma associação que seria superior ao uso individual de cada um deles. E em relação a Rover, se quando ele drena, nos casos que ele precisou drenar, essa drenagem seria guiada por ultrassom, porque existe o risco de só na própria drenagem você machucar o nervo. O nervo que não tinha sido lesionado, terminar sendo lesionado só na drenagem. Exatamente. Obrigado pela pergunta, Eliane. Todos os casos realizados, sempre guiados por ultrassom. O abuso do álcool é outro cuidado que eu tenho, né? Não sei se vocês viram o que parecia uma mesa que até o papel se desmanchou de tanto álcool que eu uso. Eu sempre encapo o ultrassom com plástico filme e lavo o probe com álcool. Eu lavo ele, porque uma lesão, uma infecção num caso desses é fatal, né? Porque vai lá para dentro do nervo, então o risco é muito grande. E aí, em função disso, que eu só drenei 2 pacientes, porque apresentaram 2. Os outros até apresentavam uma certa um abalamento que, com o tempo, foi se resolvendo espontaneamente. Então, sempre guiado para evitar lesão. Obrigada. Obrigada. Oriana, deixa eu te perguntar aqui. Você falou se a associação, né, com outros métodos? Não, a associação entre eles. Entre os flebotônicos, para o tratamento clínico, isso. Pois deixa eu te falar assim, honestamente, nós ganhamos muitas amostras, né, lá no Pedro Ernesto, mas realmente a boa associação é com a contenção elástica. Eu acho que é o que é melhor. E assim, se a paciente puder emagrecer, seria ótimo. A gente vê que muitos dos casos, se as pessoas não tivessem no sobrepeso, né, talvez elas nem tivessem tanta sintomatologia. Claro que isso não é para todos e tal. Eu nunca associei. Eu acho que é um risco desnecessário, né? O picnogenol, eu já tive uma paciente que teve hepatite medicamentosa e isso me deixou meio com muito medo. Tem gente que faz, né, eu acho que fica caro. Os meus pacientes, de uma forma geral, ou são do consultório, que é classe A, e que qualquer coisa resolve, porque tem pouca doença, e a classe C e D, que é do hospital público, tem outras comorbidades. Eu não costumo associar, não. Eu acho que se você tiver alguma coisa, a associação da meia, mesmo ela não sendo boa de colocar, não tendo tanta aderência, seria a melhor coisa. E eu acho que se a pessoa fizer o uso da meia elástica corretamente, talvez nem precisasse dos flebotrópicos, mas isso é a opinião minha, por favor. Não tem nada, não conheço muita associação, pessoalmente. Obrigada pela pergunta. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Dr. Charles, que inclusive estão fazendo a mesma pergunta aqui no chat. Eu acho que é uma dúvida geral.
Queria que o Dr. Charles pudesse esclarecer a diferença da técnica Hedgehog, que o senhor falou agora, e a técnica ATA, que muitas vezes gera uma certa confusão. Vamos falar que a técnica Hedgehog eu não inventei, eu fazia até antes de publicar o trabalho. O colega foi lá no curso Master, fez o curso com a gente, aprendeu a técnica e, a meu ver, apenas mudou o nome, entendeu? Porque é a mesma técnica, você vai funcionar as tributárias, fazer o laser dentro delas, usar energia, né? E, inclusive, a punção, fazer tributária, fazer veia de mão, veia da região frontal, é uma tradicional do nosso curso, né? Ensina isso. Então, assim, eu a princípio, até hoje, não consegui enxergar qual é a diferença, apenas só o nome, entendeu? Para, como diz, um nome para chamar de meu, né? Por aí, acho que por aí. Acho que a diferença é essa. Mas a técnica é a mesma, o princípio é o mesmo, né? Então, não vejo diferença, entendeu? Só isso. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que foram excelentes as aulas, da mesma forma foram excelentes as moderações, os debates, os questionamentos da doutora Liane e do doutor Cristiano. Dizer que foi um prazer para mim moderar essa sessão especial pela presença de verdadeiros amigos que eu tenho presente nela. Ótimo rever vocês todos. Espero em breve estar-los revendo pessoalmente, né, depois dessa pandemia. Dizer que nós já conseguimos ter 1.086 visualizações no nosso encontro, que é um sucesso para a gente. Então, muito obrigada.